Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela vida de vocês. Começando aí mais um programa à Luz da Palavra, toda segunda, quarta e sexta. Nós temos encontro marcado. Glória a Deus, né? Sexta-feira nós vamos mudar nossa sexta-feira, né? O pessoal que tem maneira de sexta-feira aí sair, dar uma esticadinha, nada de dar esticada, né? Hoje vocês vão estar comigo. Eu contei essa semana, na quarta-feira, eu lembro se eu contei para vocês. Bom, deixa eu ver quem entrou aí. Bom, a Bispa está conosco aqui, né? O Marquinho, meu brother. Mauricião, glória a Deus. Mogi aqui conosco, glória a Deus. Ele tem São Paulo. Ele tem Interlagos. Ele é padrinho de casamento. Um casamento abençoado em nome de Jesus. A gente conhece. Glória a Deus. A gente conhece aí o casal também. Glória a Deus, que o Senhor os visite poderosamente. Amém? É uma satisfação, Mauricião. Glória a Deus. Luci! A Luci é top. O salão dela tem que deixar lá no radinho. É uma pena que o nosso não é frequência, viu, Luci? Vai deixar aí para todo mundo que entrar no salão ouvir. Se querendo ou não querendo, vai ter que pegar, né? Hã? A rádio, né? É a rádio lá no salão da Luci. Vou mandar instalar uma antena lá, tá? A Bispa, se ela pudesse alugar uma casa do lado de uma torre, vocês não têm noção, vocês não conhecem a Bispa. Eu vou contar o testemunho da Bispa. Eu contando, entendeu? Da minha versão. Então, boa noite. Deixa eu ver quem mais aí. Sônia de Siqueira, que está conosco também de manhã. Né, pela manhã conosco aí. Glória a Deus pela vida de vocês, pessoal. Vamos transformar as nossas segundas, quartas e sextas na parte da tarde. Eu ia contar para vocês, tem a Cris, ela vai ver depois na retransmissão, que esse horário ela está trabalhando, né? Ela é enfermeira e trabalha até um pouco mais tarde. E ela contou algo, eu falei assim, isso realmente é disposição para aprender, né? Para a gente ver, às vezes a pessoa bota tanta dificuldade para participar do culto, né? Dos domingos, dificuldade dos programas, enfim. E a gente tem visto o pessoal quebrando barreiras aí, né? O pessoal que ouve com o fone no trabalho, não pode, mas coloca assim, desde que não incomoda, tem patrão já liberando. Tem gente sendo convertida porque ouviu, e, enfim, a Ana tem um monte de testemunho assim. E tem gente que às vezes vai no transporte público, indo e voltando. Hoje pela manhã, estava lá a Carol, que é de Araxá, falando, olha, aqui no ônibus está todo mundo ouvindo. Acho que ela está sem fone, e o negócio estava, né, a Bispa ministrando para todo mundo. É isso aí, a palavra tem que contagiar a todos. E o programa A Luz da Palavra não pode ser diferente também, né? Então nós vamos dar uma atuada. E a Cris, o que acontece? Ela estava falando que ela saía, né? Acho que ela sai 7 horas, alguma coisa assim, e ela pegava o metrô lotado, né, para fazer a baldeação para ir para casa dela. E ela falou que ele estava tendo que estudar, era ruim de anotar e não sei o quê. O que ela está fazendo? Ela está indo até a Barra Funda, né, que é a última estação aí, né, acho que a linha, não sei, aquelas coisas ali inteiro, né, mas pega lá e vem sentada para poder anotar tudo que é dito, né, tudo que é ministrado, seja pela manhã com a Bispa, ou comigo à tarde, aí, às 18 horas. Então, isso é disposição de querer realmente aprender, né? Quer dizer, ela vai lá, ela anota, ela pega esse tempinho aí e fala, eu vou anotar para me aprender. Então, assim. Bom, hashtag aí, ó, hashtag a gente ama vocês, a Lucy está colocando, a gente também ama demais. Ontem foi extraordinária, a Lucy esteve conosco aqui, contando o testemunho dela, fora de série, né? Quem não viu, né, como diz o Silvio Santos, quem não viu, veja que é extraordinário. Então, vai lá, tá no YouTube. Até é bom falar, pessoal, tem gente que não sabe que a gente tem um canal do YouTube. Nós temos também um canal do YouTube. Olha a diferença que no Facebook vai online, né, ao vivo, e depois a gente, assim que acaba toda a programação da Hebron, sempre que acaba, eu tenho o carinho de ir lá, já baixar e colocar no YouTube. Então, você também tem no YouTube lá, Bispa Karen também. Então, dá para você compartilhar, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. Aí, eu gosto da preferência do freguês, certo? Então, você tem aí as duas possibilidades aí para compartilhar a palavra. Então, depois dá uma pegada lá, se inscreve, né? Coloca lá como inscrito. Toda vez que chegar alguma coisa também, você tem pelo YouTube. Legal, pessoal? Então, nós temos os dois aí. Então, ontem foi um programa extraordinário. A Lucy contou o testemunho dela, que não foram poucos. Eu até fiquei meio assim, meio sem graça, meio desajeitada, porque a Lucy queria todas, né, as promessas para ela, as bênçãos para ela. Ela acha que só tem ela, entendeu? Só tem ela no salão dela, mas tem mais gente, né? Fala sério, ela estava com todas as promessas, né? Ela falou que você tá com ciúme dela. Eu tô com ciúmes mesmo, tô mesmo. A Lucy, só para vocês terem ideia, pessoal, quem não viu, já vou fazer um adendo aí.
ela veio com um caderninho para não esquecer, só para vocês terem ideia, né? Se ela tivesse 2 milagres para contar, ela não ia anotar, né? Então ela anotou no caderninho porque ela tem um monte de milagre. E eu aposto que se bobear ainda passou um ou outro sem ela contar. Mas ela já afirmou que tem mais outros para contar. O filho dela que estava também aqui, o queridão do Lucas, né? Que é gente finíssima. Aí a gente chegou na casa dela, já não tem como não se apaixonar por eles, né? Uma família abençoada, a mãezinha dela que está aí, Dodói. Ela e o filhão dela são pessoas abençoadas, nós gostamos muito. E ela veio e contou o testemunho, o filho dela, não, mãe, não conta esse que ainda tem mais, espera eu contar tudo uma vez. Falei, misericórdia, ela contou um monte aqui, ainda tem mais para contar, não quer contar de uma vez? Fala sério, né? Então tem muito testemunho aí, nós vamos ver aí toda terça e quinta. Eu não sei quem vem terça-feira que vem, mas com certeza tem bastante testemunho. Já tem, bicho, já sabe quem é? Não sabe, né? A bispa não. Ela sabe o que quer falar, viu, pessoal? A bispa faz suspense. A Lúcia eu descobri por acaso, viu? Ela começou a falar algumas coisas e eu decifrei. Quem vai conseguir pegar a liberação? Então, a questão, na realidade, é porque como é os programas da bispa com os testemunhos é ao vivo, e é de terça e quinta, então depende da pessoa ser liberada no trabalho, né? Então tem esses Mas essa tem que ser uma oferta, sim. A oferta. Mas olha, depois do que eu vi o testemunho da Lucy, que ela parou o sábado no salão dela, né? Que é o dia de maior movimento para participar do encontro de mulheres, ó, ninguém me convence mais, viu? Desculpa. Depois do que a Lucy, que a gente trabalha, eu sei de tudo isso, né? A gente tem um compromisso, mas a Lucy deixou o melhor dia dela. Você não trabalha, é autônoma, né? Tem o próprio negócio, e a gente sabe o quanto que é para uma pessoa que trabalha nesse ramo de atividade, o final de semana, né? O sábado, principalmente, é o dia mais rentável. Então, a Lucy está de parabéns. Amém? Tanto que viveu aí o que viveu. Então, se você quer viver como a Lucy viveu, se prepara. Quantos homens conectados hoje na Luz da Palavra? Não sei, bispo. Vê aí quantos homens se conectam. O Maurício está aí, meu brother está aqui, o Manão. A Luz da Palavra, nós precisamos trazer esses homens aí. Homem é tão resistente, né? Mulher não, mas homem é muito resistente. Precisamos trazer os homens. Não é um programa masculino, não tem nada de ser um programa para os homens, é um programa para a família, né? Por quê? Porque nós vamos conhecê-los, aprofundar na palavra, né? Eu não sei se vocês viram, né? Se todos viram desde o começo. Tá lá no Facebook e no YouTube, dá para você ver a programação quando nós começamos no dia 4 ou dia 3, eu não lembro agora. Dia 3. Dia 3, né? Começamos no dia 3 e no dia 9. Começamos no dia 3, então tem programação já de 3 dias aí, tá? Hoje nós finalizamos essa semana, a primeira semana inteira aí, e a semana que vem tem muito mais. E hoje nós vamos dar uma avançada legal aí, que eu tô num pique, eu acho que até umas 9 horas, no máximo, a gente termina, pessoal. Legal? Sexta-feira, se eu liberar vocês mais cedo, eu fico preocupado quando vocês vão, entendeu? Então é melhor eu segurar um pouquinho mais. Amém? Brincadeira, pessoal. 1 horinha aí, 1h10 aí no máximo, a gente está liberando. Amém? Eu não estou com sede, nós vamos falar até, em nome de Jesus. Vamos orar, antes de mais nada, para o Senhor, né? Nos preparar para receber essa palavra de hoje, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, no teu altar. Quero te pedir, Senhor, nesta noite, nos esvazie de todo o nosso eu, para que possamos, Pai, receber a tua palavra, Senhor. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Tira as escamas dos olhos, Pai, para que a gente possa ouvir, ver a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que ela venha, Senhor, na divisa do corpo e da alma, Senhor, em nome de Jesus. E edificar a nossa vida, Pai. E que a partir de hoje, Pai, aquilo que nós pecávamos por falta de conhecimento não mais haverá sobre a nossa vida, Senhor. Possamos nos esvaziar de todo o nosso eu. Toma da minha vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Usa, Senhor, da minha vida, da minha imagem, Pai, em nome de Jesus, como instrumento, como canal de bênçãos para cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Que essa palavra possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E todo louvor, toda honra e toda glória seja dado a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, nós paramos a semana passada, ó. Eu sempre acho que é um programa semanal, não sei onde que eu utilizo. Aqui está todo dia no programa, ou a bispa ou à tarde. Na quarta-feira, nós terminamos o capítulo 6 de Gênesis. Então, hoje nós vamos 7 aí. Se der, nós vamos até o capítulo 11, tá? E são capítulos menores, curtinhos. Vamos ver conforme for a palavra. Se a gente conseguir até 11, porque o capítulo 11 nós vamos encerrar toda a parte de Adão, né, de Eva e as descendências. E aí começa um novo estágio, que é Abraão naquela época ainda, né? E aí começa uma nova fase. Então vai ter capítulo que é um pouco mais complexo, então a gente detalha um pouco mais de outros, mais tranquilos aí que nós vamos embora. Legal, pessoal? Então, capítulo 7, nós finalizamos o 6 falando sobre o quê? Sobre o dilúvio.
Lembra? Sobre dilúvio não, que estava se preparando a arca, as dificuldades de Noé, né? Que Noé passou esse tempo todo preparando a arca e para lá, que não foi fácil, né? Aguentar a gozação de todo mundo, aguentar a gozação da mulher, dos filhos, enfim. Você imagina, né? Fazer uma arca na época de Noé, o cara tinha que realmente ser corintiano, né? Porque, olha, acreditar mesmo que, né? Então é a fé pura do nosso querido Noé. Então pense num homem de fé, Noé. Tanto que se você vai lá em Hebreus, os heróis da fé aí, você vai ver que ele é um deles, né? Por quê? Por conta da disposição, da disciplina, né? Da obediência ao Senhor. Muitas vezes o que falta para a gente é justamente a obediência. E Noé é um homem obediente. No capítulo 7, vai falar sobre o dilúvio, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que ele preparou a arca para que esse dia chegasse, né? Esse dia chegou e Noé prepara, depois de preparar a arca, o Senhor dá ordem para que Noé e sua família, juntamente com todos os animais, né, e as suas espécies, entrassem na arca. E, inclusive, depois que entra, se você falar no capítulo 7, versículo 16, fala que o Senhor fecha a porta, né? Você imagina, então, até porque imagina uma embarcação que o camarada levava quase 100 anos para construir, você imagina que embarcação era essa. E aí fala que o Senhor determinou que os animais fossem entrando, né? Noé entrou com sua família, no caso com sua esposa, os filhos e as respectivas mulheres. Entraram na arca e todos os animais segundo a sua espécie. Lembrando que o Senhor deu determinação também para Noé, nós vimos na semana passada, na quarta-feira, que era para que Noé, além de levar os animais, Noé tinha que levar alguma coisa para alimentar esse povo. Tem noção? Porque nós vamos ver que ele ficou muito tempo com o barco. Só 150 dias, né? Ficou lá praticamente, né? Começaram as águas. Nós vamos ver que 150 dias é o tempo que eles vão ficar com a água submersa. Então, quer dizer, não era, tinha que levar animais para procriar, né? Para a espécie e também para se alimentar. Então, não era fácil. Então, Noé entra na arca com todos os animais, com toda a sua família. Aconteceu que depois de 7 dias, as comportas do céu se abriram e houve chuva por 40 dias e 40 noites. Então, quer dizer, como eu falei para vocês, não havia chuva, ainda mais numa forma daquela, para inundar né, toda a terra. Então, começou a ter o quê? Por favor, esqueci. Eu já comecei a transpirar. Chega aqui no altar, não tem jeito, pessoal. Que unção pura. E aí o que acontece? Choveu por 40 dias e 40 noites. Só que antes o Senhor falou, ó, 7 dias eu preparo, porque vai vir água aí, eu vou liberar as comportas do céu, e a água vai subir, e aí vai consumir todo o povo por conta da rebeldia, tudo aquilo que nós já vimos na quarta-feira. Amém? E aí o que acontece? Aconteceu que depois choveu, eles entraram na arca, as águas cobriram todos os montes que haviam naquela época, debaixo dos céus. Então tudo que estava debaixo do céu virou água pura, e ficou pairando sobre as águas, né? A embarcação de Noé por 150 dias. Então, imagine que a embarcação que Noé construiu, você vê por que o Senhor deu a determinação, né, especificou quanto ia de madeira, como não era, todas as especificações, por quê? Porque a água precisaria, a arca precisaria suportar pelo menos 150 dias, só que nós vamos ver que não foi só os 150 dias que ela ficou, né, sobre a água, então era muito mais. Então, por isso, o Senhor, como é perfeito, deu todas as especificações para que Noé construísse a arca. E entrou na arca com todos eles. Então, tudo que havia sobre a terra e que havia fôlego de vida foi consumido. Então, o capítulo 7, basicamente, é isso. É um capítulo um pouco mais curto e a informação é essa parte quando Noé entra. Um outro ponto importante que eu falei para vocês na quarta-feira, que Noé, lembra? Eu falei, olha, Noé construiu a arca, quando relata da vida de Noé, ele tinha 500 anos, e no capítulo 7 fala que quando ele tinha 600 anos, ele entrou na arca. E por conta disso, eu já vi pessoas ministrando, inclusive já escrito em Bíblias, falando que Noé construiu a arca por mais de 100 anos, por 120 anos. Então, segundo as escrituras, essa informação não bate. Tá? Não tem como eu confirmar uma vez que não tem base bíblica. Todas as vezes, pessoal, e é bom vocês ir acostumando, todas as vezes que eu for passar alguma informação para vocês, aquilo que não tiver base bíblica, eu vou falar para vocês, vou deixar bem claro. Segundo os estudos, porque é historiador, é coisa e tal, segundo o estudo, não quer dizer que é verdade. Por quê? Porque nós não temos base bíblica. E a base bíblica aqui que eu posso ler para vocês foi o que eu li lá no capítulo 5, no último versículo,
falando que, olha, e Noé, e Terá, teve Noé que tinha tantos, né? Tinha 500 anos quando gerou 100 cães de Jafé. A informação começa aqui. E depois falando que ele entra, né? Na época, na hora do dilúvio, que ele tinha 600 anos. Amém? Então tá claro, pessoal, até aí? Capítulo 8. Então houve o dilúvio aí, e aí o capítulo 8 começa o quê? Falando sobre, né, Noé e os sobreviventes, né, que saem da arca. Então, capítulo 8 é exatamente isso. O resumo é Noé e todos os sobreviventes, aqueles, os animais, os filhos, as esposas, saindo da arca. O que acontece logo de bate-pronto? O Senhor lembrou-se de Noé, né, fez soprar um vento para que as águas fossem baixando. E aí, após 40 dias, e aí tem uma informação importante, né? Eu falei para vocês, 150 dias ficou sobre a água. Depois desse tempo, houve o quê? O Senhor deu o sopro e as águas foram baixando. Só que fala que isso depois de mais 150 dias. Então, quando você vai buscar no Google, porque estudo, tem várias matemáticas aí. Eu não vou entrar no mérito se foi com 300, com 301, com 302. O que é importante a gente saber, né, de Gênesis e do dilúvio, é que a embarcação suportou muito mais de 150 dias. Isso é fato. Né? Porque 150 dias ficou sobre a água, e após isso aí o Senhor soprou e as águas foram minguando. Só que o Senhor fala aqui no versículo 3, ó, minguaram-se ao cabo de 150 dias. Então, quer dizer, ficava, e ao cabo de 150 dias elas foram diminuindo. Aí vai ter estudo para falar, ficou 300 e pouco, outros ficou 377, enfim. Eu acho que o importante é a gente entender que, após 150 dias, as águas foram minguando, né? O Senhor soprou, então, o que acontece? A embarcação suportou a pelo menos 150 dias, amém? Após 40 dias, o que acontece? Noé precisava ter certeza que as águas, né, que tinha, né, lugar, porque tudo que Noé olhava era água. As águas estavam minguando, mas eu precisava ver um norte, um lugar para mim poder parar a embarcação, poder parar, né, a arca. E aí, Noé, o que Noé faz? Noé solta o corvo, que ia e voltava sem encontrar lugar seco, né? Então, Noé faz o quê? Noé solta a pomba, que também não encontrou e retornou. Isso você vê após 40 dias. Então, você vê 150 aqui. Se a gente for uma conta simples aqui, mais 40 dias. Ele soltou, o corvo foi, voltou, não achou, soltou a pomba, foi, retornou também novamente. Aí esperou outros 7 dias, né? Esperou, no caso, mais 7 dias. Então, ele soltou novamente a pomba, que foi e voltou com a folha de oliveira no bico. Esperou ainda Noé, ela foi e voltou com a folhinha no bico. Esperou Noé ainda outros 7 dias e soltou novamente a pomba, que não mais voltou. E aí ele teve certeza de que tinha lugar, né, para ela pousar, porque ela foi e já não voltou mais. Então, vejam como Deus é perfeito em todas as coisas. Como que Noé ia saber, né? Eu fico imaginando. Imagine você está na embarcação, você olha no terra, como é que você faz? Para ter certeza, se Deus não falar com você, como é que você faz? Aliás, era muito mais fácil Deus ter falado para ele, não, pode encostar para o lado da direita aí, né? Já deu todas as especificações da arca, né? Poxa vida, né? Mas não, ali precisava experimentar, e aí numa administração, né? Logicamente, de revelação, a gente vai fazer um outro estudo e a gente vai ver que tem o significado da pomba, o significado do corvo, não é hoje a questão, né? E aí o que acontece? As águas cobriram todos os montes que havia debaixo dos céus, aconteceu tudo isso, Noé, né, começa a fazer o quê? Vai encostar agora, Senhora. Então ordena Noé que saísse da arca juntamente com os animais. Então agora nós chegamos a um outro ponto, onde Noé vai sair da arca, ele com os seus filhos e todos os animais. Né? Sair da arca. E Noé, o homem de aliança, a primeira coisa que Noé faz, e é isso que nós vamos entender, quando a gente tem aliança com Deus, sempre que nós somos presenteados, né? Aliás, nós sacerdotes temos uma posição completamente diferente, né? Porque a gente pensa, quando você começa a caminhar começa a caminhar com Deus, efetivamente em aliança, você começa a entregar a oferta antes e não depois, né? Depois é só para agradecer, mas você já entregou normalmente uma oferta antes. Os valentes de Davi têm vivido exatamente isso, têm entregado a oferta de valente de Davi e parece que na sequência tem vivido o milagre. Então, entenderam, tem disposição, tem desprendimento do coração, entrega em amor e logo na sequência tem milagre. Então, é uma receita espiritual que nós aprendemos, né? Um princípio espiritual que nós aprendemos e temos feito e vivido milagre. E não é o que faz. Como ele era um homem de aliança, assim que ele desce da arca, o que ele vai fazer? Ele vai entregar uma oferta ao Senhor, né?
uma oferta de gratidão e de fidelidade com Deus. Quantas coisas Deus tem feito na tua vida e como tem sido a tua fidelidade? A gente está ministrando e como a gente tem feito muito encontro com casais, com pessoas no decorrer desse mês, que foi bastante visita, nós fizemos acho que nos últimos 60 dias, nós temos feito visita quase que todo dia. Né? Glória a Deus, a gente tem conseguido fazer. Tem dias que fazemos até 2. Então, o que acontece? Uma das coisas que a gente sempre fala para as pessoas que é assim, a pessoa vive um milagre, ela sobe da igreja. Né? Então, não tem fidelidade nem com o Senhor, né? Aliás, a fidelidade não é comigo com a bispa, a fidelidade é com Deus. Nós somos apenas representantes do Senhor, somos instrumento na mão do Senhor. Então, quando você entra no relógio de oração, você tem um horário marcado com Deus, né? Comigo e com a bispa. O nosso papel de colocar o áudio lá, né? A revelação da palavra, a ministração da palavra, nossa, isso é meu compromisso com o Senhor e está lá fazendo meu horário também. Um compromisso também meu com o Senhor está nessa 1 hora. E então o que acontece? Só que as pessoas não voltam para retornar para agradecer. Né? As pessoas vivem milagre e vão embora. Uns ainda voltam para agradecer. Só que normalmente o que volta para agradecer acaba ficando. Mas muitos, o que faz? Vivem um milagre e somem. E Noé aqui, ele tinha uma fidelidade com Deus, ele sabia o que Deus tinha feito. Foi dizimado. O mundo inteiro, só ficou ele com a mulher e os filhos. Então, para um pouquinho. A primeira coisa que ele fez quando ele desceu, colocou os pés em terra firme, sempre que agradecer, pegou da sua premissa, ela pegou, né, não foi pegar um gado manco, pelo contrário, pegou o melhor que tinha e foi entregar em holocausto ao Senhor. Foi agradecer ao Senhor pela fidelidade, que aquele que prometeu foi fiel e justo para cumprir na vida dele. Então, a primeira coisa que Noé faz é ter fidelidade. E essa fidelidade que nós precisamos aprender. Aprender porque essa fidelidade é ativa com Noé. Né? Nós temos que ter essa fidelidade. Uma fidelidade com o Senhor. Aquele que tem nos abençoado todo dia, tem feito a gente viver milagre todos os dias, mesmo quando nós não merecemos, até porque nós não somos merecedores de nada. Nós vemos pela misericórdia do Senhor, que é misericordioso, longano, mas tudo isso. Mas falar que a gente é merecedor de alguma coisa, somos merecedores de alguma coisa, merecedores de nada. A Bíblia não relata que não somos merecedores de nada. A graça. A graça do Senhor nos basta. Né? Glória a Deus. Então, o que acontece? Noé, a primeira coisa que faz é ir agradecer ao Senhor e entregar, logicamente, né, um holocausto ao Senhor. E firma o Senhor com ele uma nova aliança de prosperidade, fidelidade, né, fertilidade, de modo a encher toda a terra, né? E para que também não lhe faltasse sustento. Aqui é a mesma história com Adão. Né? O que acontece? O Senhor não deu todos os animais para que Adão, né, para que Adão não precisasse, não faltasse alimento, a plantação, aquela coisa toda. A mesma coisa aqui com Noé. Noé agora tinha a responsabilidade de procriar, né, de aumentar a terra, enfim, que a sua família, né, fosse se multiplicando. Então, aqui a gente vê claramente Noé com a mesma responsabilidade. Então, isso é o Senhor fazendo uma aliança com Noé de prosperidade. Isso ficou muito claro. Amém, pessoal? Capítulo 9. Vamos lá, Gênesis 9. Hoje, glória a Deus, dá para a gente avançar bastante. Aliança de Deus com Noé. Capítulo 9 vai falar de Gênesis, vai falar sobre essa aliança de Deus com Noé. Né? Olha que aliança importante, porque o Senhor, nesse capítulo, dá um sinal, deixa um sinal até os dias de hoje, para Noé dessa fidelidade, né, dessa aliança com ele. Presta atenção. Tinha Noé agora a mesma função, como eu disse, de Adão. Deus o abençoou e ele enviou para multiplicar e encher a terra. E no versículo 8 e 9, o Senhor faz aliança com Noé, e eu vou para vocês que diz assim. Versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Então aqui o Senhor está firmando uma aliança com Noé e também com a descendência dele. Ou seja, não estava não só sobre a vida de Noé, mas também dos filhos dele. E o Senhor, quando faz uma aliança conosco, faz também com a nossa descendência. E nós temos pregado muito sobre isso, sobre a hereditariedade, as bênçãos que vão até a nossa quarta geração, a maldição. E nós temos sobre a nossa vida hoje uma bênção que vem de Abraão. Estão esquecido? Que Deus abençoou ele, que ele é pai, né, de toda a nação, e nós estamos aí. Então essa bênção também está sobre a nossa vida. Amém, pessoal? Não haveria mais destruição do povo por águas, dilúvio ou
E o sinal, né? E aí é importante. Aqui o Senhor fala para Noé, não vai haver mais destruição do povo por águas de dilúvio. E por conta disso, em aliança que eu estou fazendo com você, por sinal dessa aliança firmada, né, o Senhor fala o quê? Sobre o arco-íris. E Noé ia ver o arco-íris, que esse arco-íris, né, que alguns já viram, acho que o pastor já deve ter visto, né, a criança, principalmente quando vê, fica, né, estática com a beleza do arco-íris. Tem noção do que significa aquilo? Já imaginou o que é fazer aquilo no céu? Não dá para gente explicar, né? Na verdade, não tem explicação. Como você passou a caneta no céu para mudar as cores de tal forma? Como colocar essas cores todas no céu? A gente vê o pôr do sol e já fica encantado. Imagina a quantidade de cores que tem lá, como é lindo. E o Senhor deixa isso aí como sinal da aliança firmada com Noé. Então, quando você vê o arco-íris, a bispa uma vez estava contando um testemunho que o Senhor falou, eu vou te mostrar o sinal da aliança, né? Faz um tempo já que aconteceu isso. Eu lembro que ela contou que o Senhor mostrou e ela falou, que o sinal da aliança. E já teve uma situação que eu estava no carro, mas também não tinha prestado atenção. E aí a bispa fala, olha aqui, que lindo, o Senhor está selando essa aliança hoje em nome de Jesus. Então, quando você vê o arco-íris, você já sabe o que é. E aí o que acontece? Noé pronuncia a bênção de Deus e a maldição sobre todo o povo. Olha, aqui ele chama lá todo o povo, né? Chama os filhos e explica para os filhos, né? Que no capítulo 9, você vai ver, no finalzinho ele começa a fazer esse pronunciamento sobre as bênçãos e a maldição, explicando para os filhos, deixando claro aquilo que poderia ou não acontecer. E a gente sabe que Noé, ele era lavrador. Ao contrário de que todo mundo pensa que ele era carpinteiro, ele era carpinteiro. Não sabia como ele construiu uma embarcação, só o Senhor mesmo, porque ele não era carpinteiro, ele era lavrador. E logo passou a plantar o quê? O lavrador ele passou a plantar a vinha. E onde ele se embebedou-se, em dos dias ele se embebedou-se, ficando completamente nu. E seu filho, Cã, né, pai de Canaã, expôs a vergonha do pai aos irmãos. Aqui, assim, nós temos uma situação aqui onde Cã envergonhou o pai. Não que o que o pai fez estava certo. O que Noé fez estava certo, se embriagar? Não, até porque a palavra a gente já sabe hoje, logicamente naquela época ele não tinha colocado a lei lá em Levíticos, mas não era certo. O que ele fez de se embebedar e ficar andando completamente nu. Até porque essa parte nós vimos lá com Adão, que a hora que entrou o pecado, se viram completamente nus e sentiram vergonha. Então não tinha por que andar nu. E, logicamente, por conta da bebida, ele estava nu. E o filho, Cã, né, pai de Canaã, vai lá e faz o quê? Expõe o pai à vergonha dos irmãos. Para os irmãos, expõe a vergonha do pai. Não só, em vez de ele acolher o pai, o que ele faz? Ele vai levar o pai lá e mostra a vergonha do pai para todos os outros irmãos. Então, aqui nós temos dois pontos importantes. Primeiro, o que Noé fez não era legal, não tinha que fazer, não poderia ter feito isso. Porém, o que o filho Cã fez é pior ainda, porque expôs o pai à vergonha. Você imagina se o Senhor, e é isso que eu quero prestar atenção aqui, você imagina se o Senhor fosse nos expor à vergonha, quantas vezes nós fizemos isso com outras pessoas? Porque agora não dá para a gente falar que todo mundo é santinho aqui, não tem santinho nenhum. Né? Quantas vezes a gente, na carne, né, expõe uma outra pessoa na vergonha? Aí você fala, você pega, como se você pegasse um pecado, mas a pessoa começasse a apontar. Você é melhor do que ela? Não é. A partir da que você já está apontando o pecado dela para outro, você é tão quanto aquela pessoa que cometeu o pecado. Mas a gente sabe que as pessoas mencionam ou dimensionam o pecado. Quando nós chegarmos nesse tema, vai ser importante porque as pessoas vão se surpreender. No primeiro que a Bíblia não fala nada de pecadinho e pecadão. Fala-se de pecado. Eu não vi relacionado nenhum. Com exceção do que a gente vê nos 10 mandamentos. Mas a gente não viu o Senhor falando isso aqui é mais pecado ou menos pecado. O que existia naquela época era, dependendo do pecado, né, a sociedade cobrava algo das pessoas. Então, uma mulher, por exemplo, no Novo Testamento, sabe que a mulher era apedrejada, a mulher era exposta. Um homem no Velho Testamento com lepra, uma mulher com lepra, era colocado para fora da tribo. Quer dizer, não que ele era lançado no abismo, mas ele ficava fora. Então, onde estava todo o povo, ele tinha que ficar lançado fora. E a gente viu isso aí com Josué, com Moisés, que viu a novela, o filme, enfim, vê o que acontece quando Miriam fica leprosa, eles mandam ela para fora. Lembra dessa passagem? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse
com essa questão aqui, né? Cã não tinha nada que se meter nessa história, pelo contrário, ele tinha que ajudar o pai, não, ele vai e expõe o pai. Então a vergonha é muito maior, o Senhor não nos expõe dessa forma. Então, em nome de Jesus, a não ser quando o Senhor nos corrige no particular, nos corrige a segunda vez, a gente continua, né? Sabe aquele negócio? Você continua desobedecendo, aí o Senhor vai lá e te corrige publicamente. Amém, pessoal? Cã trouxe, por conta disso, né? Porque acontece, ele trouxe uma maldição sobre toda a sua descendência e potencializou a ação do diabo sobre ele, tanto que a terra de Canaã é conhecida por sua idolatria. Então, o que um camarada desse que faz essa vergonha com o pai, né? Qual a maldição que trouxe sobre o povo de Canaã? Trouxe pela idolatria que a gente vê na história e vamos ver ao longo, né, dos nossos estudos aí, que Canaã era uma cidade idólatra e está aqui a origem, o porquê de tudo isso. Amém? Capítulo 10, vamos lá. Os descendentes dos filhos de Noé. Aqui os descendentes dos filhos de Noé, pessoal, tem lá em 1 Crônicas, também fala sobre isso. No capítulo 1, do versículo 24 ao 27, fala sobre os descendentes dos filhos de Noé. Então, se você quiser ver a referência, ela também está falando sobre isso. Tá? Né? 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 24 ao 27, fala também sobre os descendentes de Noé. Amém? Os filhos de Noé, então, quem são? Sem, Cã e Jafé, que nasceram, né? Que nasceram lá antes do dilúvio, esses são os filhos dele. Logo depois do dilúvio, começa a ter os descendentes, né? Aqui no caso, os descendentes dos filhos de Noé, sem, Cã e Jafé, que nós vamos falar sobre cada um após o dilúvio. Isso prova a fidelidade do Senhor em cumprir a sua parte da aliança, abençoando com a fertilidade para que o povo pudesse encher a terra. Então, aqui, a prova da fidelidade de Deus, né? Por quê? Agora os filhos de Noé iriam encher a terra, né? Porque iriam se multiplicar aí e encher a terra. Então, sempre Jafé começa a dar origem a todo o povo. Jafé, eu vou passar a característica de cada um e a gente vai fazer alguns parênteses aqui, tá bom? Jafé, sua descendência procederam os povos marítimos na época, né? Os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Então, nós temos aqui a questão quanto a Jafé. Cã, lembra Cã, aquele que foi amaldiçoado, né? Porque expôs o pai? Presta atenção. Sua descendência gerou um homem chamado... Aí tem vários que... Deixa eu dar uma paradinha para vocês entenderem. Eu não vou ficar citando cada um, que lá vão, que gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou ciclano. Eu não vou. Nós vamos entrar em alguns pontos importantes que nós vamos ver ao longo dos estudos, nós vamos parar um pouquinho. Então, Jafé, a gente viu agora aqui, no caso de Cã, nós vamos falar sobre um homem, e eu vou falar para vocês sobre o estudo sobre esse homem. Então, sua descendência gerou um homem chamado Nimrod, um homem muito poderoso, relatado inclusive na Bíblia, excelente caçador, sendo que o início do seu reino foi em Babel. Nós vamos ver a Torre de Babel. Né? Depois foram para outras cidades, outras terras, eles foram povoando outras terras, inclusive até chegar na Síria, onde lá fundou Nínive. Estão lembrados dessa passagem lá? Jonas, que fala muito sobre isso, a gente vê em 1 Reis, 2 Reis, mas as pessoas passam despercebido. Mas quando fala de Jonas, todo mundo lembra por quê? Porque Jonas não queria ir para Nínive, e nós vamos entender o porquê ele não queria ir. Né? Que era um povo, primeiro, inimigo do povo de Deus. Presta atenção aqui, nós estamos falando na origem. Jonas já estava quase no final do Velho Testamento. Mas, logicamente, a ordem cronológica que nós vamos ler é diferente, nós vamos na ordem cronológica da história. Mas você vê que lá ele não queria para ninguém. E 100 anos depois, outro profeta estava indo para lá também, com a mesma dificuldade, só que aí já o povo sendo consumido. Né? Porque 100 anos antes, o que acontece? Vai Jonas lá para que o povo se arrependesse, perdoasse Jonas. Vou fazer para você entender. Jonas não queria ir para lá, lembra? Mas por que ele não queria? Porque o povo era inimigo e ele não queria que o povo fosse salvo. Tanto que ele foi cumprir o que o Senhor pediu, e se eu não me engano o número, eu não vou lembrar tudo de cor, gente, mais de 120 mil pessoas aceitaram a Jesus, né? E aí o Senhor perdoou aquele povo e durou ainda mais 100 anos aí. Depois vai vir que outro profeta vai lá e acontece, né, que é o castigo de Deus. Amém? Então tá claro? Você está vendo como a história vai interligando? Por isso que nós precisamos prestar atenção, né, na luz da palavra, porque muita coisa a gente vai ver lá na frente.
E eu, logicamente, vou voltar com vocês, vou fazer sempre essa ponte de uma época com outra, para que fique claro. E se ainda assim surgir dúvida, você vai chamar no WhatsApp da igreja, vai me chamar no meu particular se tiver aí, não tem problema nenhum, que eu vou esclarecer. Ok? A gente vai colocar aí o WhatsApp, porque às vezes tem gente nova entrando aí também, e tem o WhatsApp da igreja aí. Legal? Então, ele como esse homem que fundou Nínive, e na sequência outras cidades, inclusive a cidade que posteriormente ali ao lado viraria Babilônia. Então, olha, esse homem, o que ele fez. E esse homem, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente falar sobre ele, porque Nimrod, segundo aqui, estudos, tá, pessoal? Segundo estudos, né, ele seria o primeiro. Como a idolatria chegou, foi através, segundo os estudos, não tem base bíblica, mas eu vou explicar para vocês um pouco mais. Nimrod deu origem à idolatria. Porque aqui a Bíblia fala sempre que é um homem valente, né? Você vai ver que ao longo da Bíblia, Davi, um homem valente, Gideão, que nós estamos aí, vamos usar o exemplo de Gideão, que nós estamos aqui, estamos lendo no nosso relógio do dia de hoje, a palavra de Gideão, fala que ele é um homem valente, não foi o que o Senhor chamou? Só que aqui o Senhor fala que ele é um homem corajoso, exímio caçador. Então o Senhor dá algumas referências desse homem. E esse homem, segundo os estudos dos livros babilônicos, aí são a história da Babilônia, então vamos lá. Segundo as histórias da Babilônia, esse homem, ele seria um dos primeiros homens a domar um animal, no caso, um cavalo. E a Bíblia relata que ele era um exímio caçador. E como dominou o animal, era muito bem quisto, fundou várias terras, você viu aí várias cidades aí, como Nínive, a Síria, que é um povo que a gente conhece muito bem, porque foi inimigo do povo de Deus, enfrentou, assolou Senaqueribe, assolou outros tantos, então era um povo difícil. Inclusive, a forma como eles matavam o povo, vocês não têm noção. Nós vamos ver mais para frente aí, vocês vão ficar pasmos com o que era esse povo assim. Então, o que acontece? Segundo a história, né, dos estudos da Babilônia, Nimrod teria sido precursor. Quando ele morreu, o que acontece? Fizeram uma estátua do cara. Fizeram a estátua do camarada e começaram a adorar essa estátua. E isso eu já vi, inclusive, em alguns estudos falando sobre isso. Já vi, inclusive, professor de teologia, tá? Professor de teologia afirmando de que Nimrod seria, né, por conta dele que se entrou em idolatria, tá? Mas voltando lá, eu não tenho base bíblica para poder falar para vocês confirmar essa afirmação, ok? Agora, o que muitos estudos levam e gera essa dúvida ou leva essa afirmação? Por conta que a Síria, lá em Nínive, tinha idolatria lá, tinha vários deuses lá, várias estátuas, e que, por isso, teria sido já que vinha de Nimrod, ok? Mas não dá para a gente falar com 100% de certeza. Mas a idolatria, né, a gente viu que o pecado, né, o assassinato já entrou lá antes com Adão e Eva ali, com os filhos dele. Você acha que a idolatria não entraria aqui? Um camarada que fez, aconteceu, que conquistou, que fez, né? Inclusive, tem estudos que falam que ele construiu, Eduardo construiu a Torre de Babel. Não tem base bíblica também. Tá, pessoal? Então, nós temos que sempre parar, porque pode gerar dúvida. Eu sei que tem gente que já estudou, às vezes, talvez, em outra igreja, e às vezes gera dúvida. Então, sempre que eu falar para vocês, como eu disse, aqui tiver base bíblica, eu vou falar. Aqui não tem, vou deixar claro que é segundo os estudos. Legal? Uma dúvida? Tranquilo, Bispo? Bispo deu até um cochilado aqui, pessoal. Você não tem noção. Manda um pipipi aí no celular dela. Brincadeira. Vou falar, ó, saiu até do ponto aqui. Tá vendo? Fala do seu bispo. Fala da bispa, gente. Fala da bispa. A bispa já manda um raio lá pra cá, né? Bispa, eu só tô aceitando arco-íris. Fora disso, então... Legal, pessoal? Então, esse é um dos motivos no caso de Nimrod. Canaã, seus descendentes, como bem conhecidos, são um povo, e eu fiz questão de relatar, eu vou fazer questão de relatar para vocês alguns nomes, porque nós vamos ver esses nomes muito lá na frente, onde Josué enfrenta esse povo. São os jebuseus, amorreus, gigazeus e vários outros. Nós vamos ver em Josué, enfrentando todo esse povo, e o livro de Ezequiel, a gente vai ver muito disso também. Eu estou falando porque o ano passado eu dei o discipulado, nós lemos o livro de Ezequiel. E a gente vai ver que muitos desses povos aqui, que eram inimigos fortes de Deus, nós vamos ver a história de cada um ao longo do ano,
E aí o que acontece? Que é relatado lá. Então eu fiz questão de falar, no caso, são filhos de Canaã. Ok? Sem. Aí sobre Sem, Jafé e Canaã, que nasceu depois aí. Sem, nós vamos ver no capítulo 11. Então vamos lá para o capítulo 11. Olha que legal, nós vamos até o capítulo 11 hoje, tá bom, pessoal? E aí depois a gente começa na segunda-feira com Abraão. No capítulo 11 de Gênesis, nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Né? Aqui eu já ouvi também várias histórias sobre isso. Já vi curso de teologia, a gente vê que cada um tem, às vezes, um olhar, né? Mas eu sempre, quando se refere à palavra de Deus, eu sempre vou buscar base bíblica. Se não tiver, para mim, não é suficiente. Por quê? Se não tiver como provar, que adianta? Estudo, pode falar um monte de coisa. Eu não fui lá, eu não escavei, eu não tenho como afirmar, mas a Bíblia sim. A Bíblia, para mim, é um manual de sobrevivência. E tem muita história sobre a Torre de Babel. O que acontece na torre? O nome Torre de Babel, segundo a tradução, era confundir. A tradução é confundir. Confundir o povo, confundir as línguas, e nós vamos ver aí. Deixa eu ler o versículo 4 para vocês, no capítulo 11, que diz assim. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha aqui o porquê que se construíram. Talvez você leia e fique na dúvida. Por que será que construiu? Foi inventado construir uma torre de Babel, um prédio naquela época, né? Fala sério. O povo tinha uma única coisa a ser feita. O que o Senhor determinou para os filhos de Noé? Que eles se multiplicassem, que eles fossem encher a terra. Só que para encher a terra e se multiplicar, precisava ir e construir para encher toda a terra. Não adianta ficar num lugar só. Como que eu vou preencher a terra se eu fico num lugar só? É como falar para você, ó, vai lá, toma conta da rua inteira. Você vai ficar na ponta da rua, você não conhece com mais ninguém. Não adianta nada. Quando um sacerdote chega na cidade, é o quê? Para povoar aquela terra. Então, qual é a ideia? Né? Que todo mundo vá se chegando, né, para a igreja, que você vá buscando cada vez mais pessoas para a igreja. A mesma coisa, você monta uma empresa num lugar, você vai começar a pesquisar. Monta um McDonald's, vamos dar um exemplo aí, para a propaganda do M lá. Vamos lá. Chegou lá, o que você vai fazer? Eles vão fazer um telemarketing na região, divulgando que agora eles estão ali no pedaço. Só que aqui o que acontece? Eles tinham que sair povoando, não é para eles ficarem num lugar só. E ainda construir uma torre para uma afronta ao Senhor. Porque os estudos falam que o que eles queriam? Primeiro, eles queriam trazer, né, para si e para que pudesse chegar as bênçãos mais rápidas sobre eles, né, que não chegar no céu. Onde já se viu isso? E era uma afronta a Deus, porque a ordem do Senhor não era essa, era que eles fossem povoar a terra e não ficasse construindo uma torre, né, que... Inclusive, eu já vi estudos que falam que eram zigurate. Né? Aí tem gente que fala que é uma pirâmide, zigurate tem várias traduções, mas a tradução, eu acho que mais apropriada seria como se fosse realmente um prédio. Né? Só que um prédio como se ele tivesse uma... Lembra do... Teve um prédio que eu vi uma figura a Grécia, né? Que tem aqueles prédios, parece uma pirâmide, né? Mas como se fosse subindo e fosse um bico. Né? A ideia era essa, porque você vê que eles falam que juntavam, pegavam carvão e faziam não sei o quê. Olha como os camaradas eram astutos naquela época, não tinha cimento, como é que ia fazer? Fizeram lá de uma forma que criaram um concreto lá de cimento e edificaram e fizeram essa torre. Tá? E era claramente uma afronta a Deus. A palavra, falava-se uma única língua naquela época sobre a terra. Falava-se uma única lugar, mas isso o que acontece? O Senhor desceu para ver essa obra, a Bíblia relata que o Senhor desceu, viu tudo isso que estava fazendo, que logicamente não agradou ele, e confundiu todas as línguas, confundiu a língua e dispersou o povo, para que o povo realmente ficasse confuso e não tivesse mais problemas, não conseguisse nem se unir novamente para construir, porque já começaram a falar outras línguas, e aí deu origem a várias outras línguas. Então, aqui é o grande problema das línguas, né? E aí, depois, lá na frente, no Testamento, a gente vai ver que falar em línguas, e aí todo mundo fala a mesma língua. Nessa hora que falamos em língua, todos falamos a mesma língua. Mas aqui o Senhor confundiu. Então, só se falava a mesma língua quando se falasse a língua, né, em espírito. Amém? Ficou claro? Então, o Senhor desceu e confundiu todas as línguas. A confusão das línguas foi uma medida tomada por Deus para promover a divisão inicial entre os homens em sua organização e os povos em sua dispersão
sobre a terra. Então, começa aí agora cada um vai falar uma língua diferente, assim, dessa forma vocês vão me obedecer e vão dispersar aí e vão repovoar, né? Ou seja, vão se multiplicar em nome de Jesus. Inclusive, Babel, posteriormente, é associado lá na frente, vai ver com a Babilônia, porque, como eu disse, Nimrod cria cidades vizinhas lá, que mais para frente vai ser a Babilônia. Nomenclatura usada na Bíblia como símbolo de orgulho e rebeldia contra Deus. Então, não só Babel, a Babilônia, né? A gente já sabe tanto que a Babilônia foi, tanto que o povo foi levado cativo para onde? Para a Babilônia. Amém? E agora, para fechar, para finalizar, nós vamos falar sobre os descendentes de Sem. Nós falamos aí sobre Cã, Sem, Jafé, Cã, e o outro, deixa eu lembrar o nome dele aqui, que tem o nome, Canaã. E aqui a gente vai falar sobre os descendentes de Sem. Após o dilúvio, né, com 100 anos, gerou ainda filhos na sua descendência. Que chega, ele vai gerando filhos, né, filhos, até chegar em Terá. E Terá gerou Abrão. Então aqui começa a mudar a história, a nossa história, a história do povo naquela época. Porque aqui é uma história, a gente vê até Torre de Babel, fala sobre Adão, os filhos dele, Noé, depois do dilúvio, né? No caso, Noé, depois do dilúvio, e aí a gente vai chegar sobre Abrão, e aí começa, né, aqui aí da Abrão, Naor e Arã. Arã é o irmão de Abrão, que gerou Ló. Estão lembrados? Que a gente vai ver que Abrão, né, na segunda-feira, a gente vai ver que Abrão sai da parentela e coisa e tal, e ele leva Ló. Ló era filho do irmão de Abrão. Amém? E aí vamos ler aqui o versículo 31, capítulo 11, versículo 31. Diz assim: tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Arã, onde ficaram. Então aqui, deste ponto em diante, a palavra do Senhor se manterá, né, o seu foco na família de Abraão e o novo povo que dele se origina, que é o povo de Israel. Então aqui começa agora a mudar toda a história, que agora o povo é chamado, então, o povo de Israel, né? Que é Abraão, pai de toda uma nação, e coisa e tal, uma multidão, e que gera o povo de Israel. Lembra de Jacó? Vai lá, segura o anjo, o nome dele é transformado, né? O seu nome agora não é mais Jacó, é Israel de Deus, e todo o povo de Israel, aí começa a mudar a história do povo. Então, Abrão era natural de Ur dos Caldeus, que habitava na Baixa Mesopotâmia. Infelizmente não vai dar para eu colocar o mapa, se der eu coloco o mapa para vocês em alguns dias da luz da palavra, para que vocês entendam um pouco mais. Era próximo da Babilônia. Então aqui a gente encerra hoje a luz da palavra com Gênesis aí, nós temos uma caminhada boa hoje, os capítulos que nós lemos eram mais tranquilos, né, menores, enfim, mas eu acho que deu para a gente entender, espero que você tenha entendido aí, Gênesis, aí, talvez até chegar a Abrão. Falando de Noé, dilúvio, né, falamos sobre Torre de Babel, a mudança das línguas aí, né, enfim, o Senhor mexendo um pouco com o povo, aquilo que desagradou a Deus, a gente vê que mesmo depois do dilúvio, o povo começa a se contaminar novamente, né? Já está fazendo coisa que desagrada a Deus. Você vê como é que é? O Senhor estipou, né, toda a terra, e você vê depois os descendentes de Noé, novamente, né, o povo se contaminando. Tinha o exemplo do pai, homem de fidelidade, quer dizer, ali tinha tudo para começar, todo um tempo novo na vida de cada um. Por quê? Era só olhar o exemplo do pai, ó, meu pai foi bom, eu vou ser bom. Mas aí você vê que Cã já começa dando problema, envergonhando o pai, e aí começa uma série de situações. Amém, pessoal? Legal, nós vamos orar. Tem alguma dúvida aí, você coloca no WhatsApp da igreja aí. Sexta-feira eu quero agradecer, né, a todos aí, que eu sei que está todo mundo saindo do trabalho, está cansado. Também tem isso. Às vezes você olha aí e vê poucas pessoas conectadas, mas é porque tem gente no relógio de oração. Nós somos relógio de oração tem domingo. O pessoal está assistindo depois. Então, esse é um detalhe do programa Luz da Palavra. Tem muita gente vendo depois.
né? Como eu falei para vocês, da Cris, que vem no transporte depois ouvindo, e ela falou, se eu não ouvir na hora que eu volto, olha para você ver como é que é o relato dela, se eu não ouvir, não dá tempo, porque eu tenho da Bispa pela manhã, que eu ouço na hora do almoço, presta atenção, ela ouve o programa da Bispa na hora do almoço, e aí no final do dia ela vai ouvir o meu programa, ou quando ela não ouve da Bispa, ela vai ouvir da Bispa, isso ela conseguia fazer antes, mas agora que nós estamos com a agenda cheia aí, então realmente, se você ficar, você perde um ou outro aí. Mas à luz da palavra, se não der, né, por conta do trabalho, você vê aí, no sábado dá para ver aí. São 3 horas aí normalmente, né, porque segunda, quarta, sexta, 1 horinha de programa, dá para você ver num sabadão aí, não vai sacrificar o teu sábado. Eu garanto que você vai aprender bastante. E agora, talvez o assunto, né, seja um pouco diferente, nós vamos ver Abraão, a história de Abraão é uma história fantástica, e eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa. Amém, pessoal? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse momento na tua presença, Senhor. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita cada um que esteve conectado, Pai, para receber esta palavra, a cada um que vai se conectar depois na retransmissão, Senhor. Visita poderosamente a cada um, Senhor. Reveste de poder, de unção, de autoridade, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra, Pai, venha edificar a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. E que aqueles que entraram hoje pela primeira vez, Pai, estão cansados, assolados, por alguma coisa, Pai, entra na casa de cada um, traz o conforto sobre a vida de cada um, dos familiares, Pai, em nome de Jesus, transforma a vida, transforma a história, Pai, coloca desejo no coração, Pai, de te conhecer, de andar contigo, de ter aliança contigo, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Pai, na vida de cada um, a honra, a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dúvidas? Só depois. Cadê, pessoal? Foi muito bom estar com vocês. Queria agradecer a todos. Hoje, encerramos aí, 5 minutos antes. Glória a Deus por vocês. Deu para a gente ir tranquilo. Acho que precisa a gente correr aí. Foi show de bola. Não dá para ser maçante também, porque eu sei que 6 horas da tarde já está todo mundo cansado. Amém, pessoal? Glória a Deus. Um beijo grande. Amo vocês em Cristo Jesus. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida. A igreja que te ama. O pessoal da rádio, um beijo grande para vocês também, né? Divulguem aí, pessoal da rádio, depois você vai lá no YouTube, no Facebook, eu terminando agora, eu já vou colocar para baixar, então daqui a pouquinho você já consegue mandar também pelo YouTube, não deixe de compartilhar, pode ter certeza que tem um irmão que está em outra igreja, que é teu amigo, que vai gostar, porque vai poder aprender, enfim, multiplica aí em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pessoal, um beijo grande, fica na paz do Senhor.